a gravação agora. Então, vamos nos posicionar do que a gente está falando, por que a gente está falando e do que a gente está falando. Então, ó, segundo o nosso cronograma, vou catar aqui minha agendinha para me posicionar para vocês. Hoje, dia 9, é a nossa 9ª semana da disciplina. E aí, se vocês forem ver no Moodle, semana 8, semana 9, semana 10, é o plano de negócio, tá? Eu vou ampliar aqui a imagem para a gente conversar um pouco melhor, tá? Então, vamos lá. Para quem não estava presente na semana passada, o que é esse tal de plano de negócio? Plano de negócio, gente, é um planejamento que vocês fazem tanto para abrir uma empresa, tá? Quanto para melhorar alguma coisa que já existe. Então, por exemplo, aqui na turma, a gente tem a Isadora, que é uma empreendedora, a gente tem a Ana Laura, que a mãe dela tem um empreendimento também. Então, vocês podem fazer o plano de negócio focando uma coisa que já existe para melhorar? Claro que pode, tá? Não tem problema nenhum. Você pode fazer para explorar uma ideia totalmente do zero? Pode também, tá? E aí, qual que é a ordem lógica de um plano de negócio? A gente começa o plano de negócio, basicamente. Primeiro, é uma etapa que não está prevista na nossa atividade e é uma etapa que a gente faz na disciplina de marketing. Que etapa é essa? Pesquisa de mercado. Primeira coisa, a gente tem uma ideia, tá? E daí, a gente tem que testar se essa ideia é de fato uma oportunidade. E aí, vamos lá. Ideia é uma inspiração que você tem. Oportunidade é você se certificar de que você vai conseguir ganhar dinheiro com isso, tá? Então, tem diferença. Muitas ideias não são oportunidades. Você vai fazer uma pesquisa de mercado junto ao seu público consumidor e só depois que você viu que o seu público vai comprar mesmo, é que você vai lá e monta o plano de negócio. E por que essa precaução, gente? Porque fazer um plano de negócio dá muito trabalho, né? Eu vou aqui abrir para vocês a estrutura básica do plano de negócio, a gente estava discutindo isso, tá? E aí vocês vão ver que, assim, não é tão simples. E detalhe, gente, eu coloquei uma versão resumida do plano de negócios para vocês, tá? Eu não coloquei tudo de tudo de tudo, porque a gente não, nesse momento da disciplina, vocês não tiveram alguns conteúdos que seriam importantes, tá? Na semana passada, a gente estava vendo as partes de um plano de negócio, tá? A gente viu que a primeira parte é o sumário executivo. Esse sumário executivo é o resumo daquilo que você vai fazer e também é aquilo que você vai usar de chamariz para a sua ideia. Ou seja, é aquele resuminho daquilo que do que o seu negócio consiste, e daí, com base nessa ideia de negócio que você teve, a pessoa vai optar por continuar a leitura ou não, tá? Então, ele é um resuminho mesmo, e vocês vão fazer esse sumário executivo por último. Tá? Não adianta fazer agora no começo, porque vocês não têm informação suficiente para isso, tá? Na última aula, eu discuti com vocês, sucintamente, sobre o conceito do negócio oportunidade, ou seja, por que é que vocês acharam uma boa ideia abrir ou fazer um plano de negócio em função de algo. Daí a gente falou sobre o mercado e competidores, falamos sobre equipe de gestão, ou seja, quem vai fazer o quê? Agora, a gente vai discutir um pouco sobre produtos, serviços e vantagens competitivas, né? Então, antes de mais nada, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o que são exatamente essas tais vantagens competitivas. Então, primeiro, quando eu pedi para vocês fazerem aquela listagem de pontos fortes, pontos fracos de vocês, aquela análise SWOT, mal colocando. Eu queria que vocês pensassem sobre vantagens competitivas que vocês têm, tá? Vantagem competitiva é algo que só você tem, que é sustentável, que, lógico, é único, que não é imitável e que você tem como ganhar dinheiro com isso.
A sua vantagem competitiva, ela geralmente vem de uma coisa que você tem como ponto forte, tá? Então, por exemplo, vamos supor que que o Vinícius, ele seja uma pessoa que tem muita facilidade de comunicação com pessoas de diferentes idades, com pessoas mais velhas, com pessoas mais jovens, com pessoas da mesma idade. E é uma capacidade que é acima da média, bem acima da média mesmo, tá? Isso pode ser considerado uma vantagem competitiva? Gente, pode, desde que você consiga encontrar quem pague por isso. Tudo bem, gente? Então, vantagem competitiva, você necessariamente tem que ter alguém que tenha interesse financeiro naquilo que você está propondo, tá? Eu queria mostrar para vocês agora um vídeo. Espera aí que eu vou ter que baixar o bichinho e eu também vou ter que paralisar a nossa gravação, porque eu quero mostrar para vocês um vídeo do Shark Tank, que eu não posso colocar na nossa gravação, porque senão vai cair, tá? Toda vez que eu já tentei colocar vídeo do Shark Tank e colocar pra gente depois, o YouTube derruba, tá? Bom, gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tá tudo certo até aqui? Tá? Porque eu gostaria que todo mundo estivesse caminhando na mesma sintonia, tá? Eu não gostaria que vocês ficassem perdidos ou boiassem, tá? Naquilo que a gente está conversando. Tá tudo certo até aqui? Tá, Vinícius está dizendo que tá tudo certo. Bom, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, algum problema, alguma coisa, vocês vão me falando, tá, gente? Eu sei que é cedo, vocês provavelmente estão de pijama ainda, se bobear assistindo a aula da cama, mas assim, vamos dar uma animada, tá? Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo falando sobre uma empresa que foi para o Shark Tank, que o objetivo dela é fazer balinhas artesanais, tá? E aí, com base nesse vídeo, a gente vai discutir alguns pontos do nosso plano de negócio, tá? Eu quero só ilustrar alguns conceitos para vocês. Então, como eu comentei, eu vou ter que paralisar a gravação agora para mostrar esse vídeo. A gente vai assistir, é um vídeo de 6 ou 7 minutos, e daí a gente volta aqui, tá? Pessoal, então olha só, nós temos, já está aqui na nossa lista de presença, né, na nossa lista de participantes, o professor Alexandre e o Iago, né, e aí, vamos aproveitar que eles estão entrando, né, e aí vamos discutir sobre esse vídeo do Shark Tank que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Bom, antes de mais nada, deixa eu cumprimentar o professor Alexandre que acabou de entrar. Eu não sei se ele está me ouvindo, se não está. Bom, Alexandre, você está me ouvindo? Alexandre, você está conseguindo me ouvir? Bom, eu acho que ainda não. Pessoal, então, antes de mais nada, vamos discutir alguns tópicos e um pouco do grego que foi discutido nesse episódio do Shark Tank que a gente acabou de ver, tá? Então, primeiro de tudo, e não menos importante, vocês viram, né, que na primeira metade, nada do que foi apresentado nos fazia pensar que isso talvez não fosse uma boa ideia. Tá? Quando ele estava falando sobre a ideia de negócio que ele teve, ele falou até que perdeu um pedaço do dedo, contou uma história do produto, né? Falou a respeito aí de várias coisas super interessantes e que chamaram muito a nossa atenção. Tá? Então, a gente, enquanto público não conhecedor de alguns fatos, a gente até achou que talvez a ideia fosse bacana. Mas aí, o que aconteceu com os tubarões? Eles têm uma ideia mais aprofundada de negócio. E aí,
o que foi que pegou, tá? Então, vamos dar uma olhadinha em alguns dados que foram apresentados, tá? Então, primeira coisa, eles falaram alguns conceitos que vocês vão fazer de forma um pouco resumida no plano de negócio de vocês, tá? Então, a primeira coisa que eles disseram foi o seguinte: qual é o faturamento? Pessoal, vocês têm alguma ideia do que significa faturamento para uma loja? Algum de vocês tem alguma ideia do que significa esse conceito? Então, Ana, Isadora, vocês duas que têm um contato muito próximo com empreendedores, vocês têm alguma ideia? Alice perguntou se é lucro, o Alexandre acabou de ligar a câmera. Oi, Alexandre, bom dia, tudo jóia? Bom dia para todos. Bom dia. Professor Alexandre, eu só vou terminar de discutir alguns pontos de um vídeo que a gente acabou de ver, e daí a gente vai dar prosseguimento à nossa conversa com a sua participação, né, para a gente poder trocar ideias sobre nossas ideias de negócio, tá? Caso você queira mostrar algum material, você me avisa que eu passo para você o controle para você poder projetar coisas, enfim, mas caso não tenha, também não tem problema, tá? Bom, então a Alice disse aqui se faturamento é lucro, o Vitor, né, income, bom, faturamento é movimentação de dinheiro dentro de uma loja. Então, é um movimento financeiro mesmo, todo o dinheiro que está entrando e que está saindo. Então, o faturamento da loja, desse empreendedor, olha, gente, não é pouca coisa, tá? Ele disse que cada loja tem como faturamento 50 mil reais. Só que ele tem de lucro 12 mil. Então, significa o seguinte, todo o movimento da loja, ele vai pagar imposto, vai pagar funcionário, vai pagar marketing, vai pagar embalagem, vai pagar tudo e vai sobrar mais ou menos 12 mil na mão dele, tá? Então, não necessariamente o negócio que tem mais movimento apresenta mais lucro, tá? Exemplo bobo, Habib's, aquela franquia de comida árabe. O faturamento do Habib's é enorme, porque tem produto barato, tem muitos clientes, as lojas são bem movimentadas. Mas a taxa de lucro, em comparação ao movimento, é pequena justamente porque o valor unitário de cada produto é pequeno. Porém, eles ganham muito dinheiro com volumes. Então, eles têm que vender muito para conseguir ter lucro. Por isso, eles têm tantas promoções, aquelas promoções ótimas de muitas esfirras por 10 reais, sabe? É uma forma de você manter essa lucratividade. Uma outra informação que os tubarões perguntaram para esse empreendedor foi custo médio. Custo médio, gente, é o quanto custa fazer o quilo da bala. O moço falou que custa R$28 fazer o quilo da bala, e essa bala é vendida por R$120 o quilo. Então, a gente só olhando esse dado, a gente pensa, nossa, ele está lucrando R$98 a cada quilo, e a gente está vendo que não é assim, né? O custo de fabricação é R$28, mas aí tem todo o resto que ele tem que pagar. E outro conceito que o pessoal trouxe é o ticket médio. Algum de vocês já ouviu falar no que significa ticket médio? Vocês têm alguma ideia do que se trata? Nenhuma ideia, pessoal? O Vitor. Valor médio gasto pelo consumidor. Exatamente. Tá? Pessoal, dependendo do produto, você vai ter um gasto maior ou menor. Tá? Então, por exemplo, toda vez, agora está chegando perto do Dia das Crianças, é o próximo grande feriado. Quando tem Dia das Crianças, sempre sai uma pesquisa mais ou menos assim. O ticket médio da compra desse Dia das Crianças foi R$50, ou seja, o quanto cada família gastou em presentes no Dia das Crianças é R$50, tá? Para vocês terem uma ideia, até mais ou menos 2016, o ticket médio de compra de presentes no Brasil foi aumentando, tá? Hoje, o ticket médio de compra de presentes, por exemplo, no Dia das Mães, que já chegou a ser R$120, hoje está em média R$40, R$45. Então, caiu para valores próximos de 1/3 do valor originalmente gasto. Por que isso, gente? Porque teve crise financeira.
Com crise financeira, as pessoas têm menos dinheiro para investir em presentes, infelizmente. Tá? Então, por isso, o que o lojista sagaz fez? Ele procurou colocar para venda produtos mais baratos, porque o lojista já percebeu que boa parte do consumidor talvez não tenha dinheiro suficiente para gastar em tudo isso, tá? Mas existe um ponto muito específico que explica por que é que os tubarões decidiram não emprestar dinheiro. Vocês assistiram o vídeo junto comigo, vocês conseguiram perceber por que é que todo mundo pulou fora dessa ideia de negócio que ele teve? Algum de vocês tem alguma sugestão quanto ao que aconteceu que esses tubarões pularam fora, mesmo com uma apresentação maravilhosa? Alguma ideia? Bom, eu acho que vocês estão aí um tanto perdidos com tantos conceitos diferentes que o pessoal trouxe, né? O André, ele deu uma ideia. Ele disse o seguinte: a ideia não estava madura o suficiente. É verdade, tá? Em linhas gerais, foi o comentário geral de todos eles. E tem fundamento? Gente, tem. Qual que é o negócio? Primeiro, esse moço, ele paga dinheiro de direito de uso de marca. Essa marca Hard Candy, ele trouxe da Austrália. Então, ele paga um percentual de franquia para poder usar a marca aqui no Brasil. Então, ele já tem margens muito pequenas. Ele tem o cliente corporativo. Cliente corporativo é quando você vende para empresas. As empresas compram grandes volumes. Só que, será que compensa você montar franquias, abrir um monte de loja, um monte de lugar, se você vai atender empresas? Ponto 1, que você não precisa, de repente, de tantos canais de distribuição. E ponto 2, você tem que pagar royalties pelo direito de uso de marca. Então, o pessoal falou o seguinte: olha, no final das contas, amigo, vai sobrar pouco dinheiro para você. Então, não compensa a gente colocar dinheiro na sua ideia. E o moço pediu 900 mil reais. Né? Então, 900 mil reais é um dinheiro muito grande mesmo, tá? Por isso todo mundo pulou fora, que nem a Ana comentou, o moço quase chorou. Por quê? Porque ele está apaixonado pela ideia, tá? Então, o que aconteceu nessa apresentação desse empreendedor? Em linhas gerais, ele apresentou para os tubarões o sumário executivo da ideia dele. Ele tentou vender a ideia dele da melhor forma possível, contou o histórico, falou sobre o produto, falou que ele sabe fazer, que ele aprendeu, que ele tem um sonho, para onde ele quer crescer e para quem que ele vende. Só que só isso não acabou sendo suficiente, porque o pessoal foi perguntar, lógico, de dinheiro. Tá? O pessoal quis saber uma série de informações financeiras e, no final das contas, o negócio não se segurava sozinho. Tá? E isso é um ponto crítico para todos nós. O André complementa o seguinte: o problema de se apaixonar pela ideia é que ela te cega e você não enxerga os prós e os contras. Gente, é verdade. Às vezes a pessoa fica tão apaixonada, que ela não consegue ver o óbvio. Que a ideia pode não ser tão boa assim. E as coisas podem não acontecer do jeito como ela havia planejado, né? E daí, vamos partir desse ponto que nós paramos agora, que o André comentou, para falar um pouco com o professor Alexandre sobre ideias, né? Então, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer imensamente o professor Alexandre por ter topado participar do nosso encontro. Eu já comentei com vocês brevemente sobre o perfil do professor Alexandre. Comentei com vocês pelo nosso grupo de WhatsApp que o professor estaria aqui. E eu não tenho como agradecer mais ao professor por ele topar estar aqui presente conversando com a gente.
tá? Então, professor, muito obrigada mesmo. Eu o convidei aqui porque você tem um conhecimento sobre empreendimentos, inovações que é muito acima da média. E daí, eu gostaria que a gente fizesse uma troca de ideias sobre o que o pessoal está pensando em fazer, né? E para a gente poder discutir se de fato se tratam de ideias ou oportunidades reais. Então, muito obrigada. Olá a todos, bom dia. Ô, Mitias, só me perdoa porque eu caí aqui no finalzinho da sua fala e eu perdi aqui ao que você estava comentando sobre a abordagem aqui que a gente vai fazer com os alunos. Se você pudesse só repetir para mim, por favor. Ah, sim. Os alunos desenvolveram, por enquanto, é um processo muito no comecinho, tá? A gente está naquela fase que os alunos estão se organizando, tendo ideias para montar o plano de negócio. E o plano de negócio que os alunos estão desenvolvendo é uma versão um pouco simplificada daquele plano de negócio do Sebrae, porque os alunos não têm disciplina de gestão financeira ou administração financeira que permitisse fazer o plano de negócios parrudão mesmo, aquele que a gente faz no curso de administração. Mas a gente faz alguns cálculos, principalmente relacionados quanto a custo e tempo de retorno, tá? E aí, os alunos estão aí desenvolvendo diversas ideias, para ver se a ideia deles para em pé, se não para em pé. Uhum. E aí, eu gostaria que quem pensou em alguma ideia discutisse com a gente se de fato é uma ideia bacana, que para em pé, né, ou se de fato, enfim, se é uma ideia ou se é uma oportunidade. Uhum. E daí, Entendi. bom, eu gostaria de ouvir de vocês, pessoal, da Alice, do Rafael, da Isadora, do Diego, do Vitor, enfim, de vocês que estão aqui, quais ideias vocês tiveram até o presente momento para fazer o trabalho, né? E também para a gente poder discutir sobre alguns pontos fortes e fracos da ideia que vocês apresentaram. Então, pessoal, vocês já pensaram em alguma coisa mais consolidada quanto ao plano de vocês? Vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Então, bom, até o presente momento, quem eu sei que já tem ideias mais ou menos consolidadas? Eu sei que o Vitor já tem algumas ideias mais consolidadas. A Ana Laura decidiu fazer para o plano de negócio para basicamente atender as necessidades do negócio já estabelecido da mãe dela. Temos aqui na sala uma empreendedora já, o Alexandre, a Isadora. A Isadora tem um negócio virtual de venda de lingeries. Então, bom, pessoal, até agora vocês estão um pouco flanando quanto ao que fazer. Estou me entendendo corretamente ou vocês estão só tímidos? Eu acho que essa pergunta que você fez, Miti, é bem legal para a gente fazer uma primeira reflexão de entender a distinção, né, entre ideia e oportunidade. São coisas um pouquinho diferentes, embora elas estejam relacionadas, né? Então, toda vez que alguém vem, às vezes, conversar, né, para falar sobre a criação de uma empresa, de um negócio, acho que tem 3 pontos importantes para a gente avaliar se é uma boa oportunidade, que eu acho que aí os alunos podem até fazer essa reflexão, é se aquela ideia tem viabilidade né, de ser implementada, ou seja, viabilidade técnica. É possível fazer esse produto, vender, né, esse produto. Então, a viabilidade técnica tem a ver com a possibilidade de se implementar aquela ideia. Por exemplo, né, então a gente pode ter uma ideia de um medicamento que cura o câncer, mas tecnicamente não é viável, né, por N fatores, a tecnologia ainda não chegou, né,
aquela maturidade, enfim. Mas pensando assim, em coisas mais do dia a dia, né? Negócios mais, vamos dizer assim, da nossa realidade, aí a gente pode pensar em outras duas viabilidades, que é a viabilidade comercial, né, de marketing. Será que isso que a gente está querendo implementar, né, tem público, tem mercado consumidor, né, para aquele produto, para aquele serviço? Certamente essa colega nossa, que tem o e-commerce, né, de lingerie, ela percebeu que há potencial para se vender, né, esse produto pela internet. E realmente há, assim como há para vários outros produtos, né, no e-commerce. E a última viabilidade é a viabilidade econômica e financeira, né, que a gente faz aquelas continhas básicas, né, pelo menos aí um payback, né, que é o prazo de retorno, que é um VPL, né, um valor presente líquido, e algumas outras continhas, né, para saber se aquele empreendimento é viável. E eu sempre falo para o pessoal que quer abrir uma empresa que essas análises, ou uma parte delas, ela é muito individual, né? Por exemplo, eu posso imaginar que um empreendimento com uma determinada taxa de retorno, inclusive esse é um indicador importante de ser calculado, né? A taxa interna de retorno. Eu posso calcular que um empreendimento que me pague, né, uma taxa de retorno de 20% esteja ok, né? Tá ok, mas para um outro empreendedor isso pode ser muito pouco, né? Então, para vocês entenderem que não é só um cálculo, né? Não é só uma avaliação assim, é uma avaliação que vai muito com a questão individual do empreendedor. Por quê? Porque a gente precisa imaginar que o dinheiro, vamos imaginar que a gente tem lá 50 mil reais, né? 100 mil reais para investir numa empresa, ou em qualquer outro projeto. Então, assim, eu poderia deixar esse dinheiro no banco, né? Vamos imaginar que esse dinheiro renderia 10% ao ano, que seria algo muito bom, né? Já, muito bom. E eu poderia colocar esse dinheiro em outro lugar, como, por exemplo, em uma empresa. Então, existe um trade-off, né? Não dá para eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu deixo o dinheiro no banco, ou eu coloco o dinheiro na empresa, né? Porque esse dinheiro, né? A gente não consegue fazer as duas coisas. A gente chama isso de custo de oportunidade. Ou eu deixo no banco, e aí eu abro mão de abrir a empresa, ou eu abro a empresa e, né, deixo de investir no banco. A questão é o que vale mais a pena, né? Então, a forma que nós usamos para fazer essa avaliação, né, será que essa ideia aqui vale a pena, né? Indo aqui bem na pergunta que a Mitia falou, será que essa ideia aqui vale a pena? Eu preciso começar a parar para pensar onde que o meu dinheiro estaria, né, se eu não estivesse com essa empresa aberta. Meu dinheiro estaria no banco me rendendo 10% ao ano. Bom, então, essa é a minha taxa, né, de atratividade, a gente chama de taxa mínima de atratividade. Então, quer dizer que essa empresa, quando eu fizer as minhas projeções de faturamento, de custos, despesas, e eventuais prejuízos e lucros, né, que a gente consegue calcular, estimando isso, eu consigo trazer esses indicadores, né, e fazer uma avaliação. Poxa, essa empresa está me pagando uma taxa maior do que minha taxa mínima de atratividade, que é o que o banco me pagaria, e eu não teria risco nenhum. Vocês vão, né, concordar comigo que abrir uma empresa tem um risco. Então, é claro que a gente não vai querer ganhar a mesma coisa que o banco paga, né, para ter um risco muito menor, deixando o dinheiro no banco, né? Então, a gente precisa fazer com que essa ideia, né, que a gente tem em mente, tenha viabilidade técnica, a gente precisa, né, garantir, assegurar que esse projeto, né, traga essa viabilidade técnica, que tenha o mercado, né,
interessado, né, em comprar esse produto, que pode ser de pessoas físicas, pode ser para empresa, né? Não necessariamente a gente está vendendo para consumidor final, a gente pode vender algo para outras empresas também, né? E que, ao fazer essas estimativas, que a gente consiga encontrar esses indicadores favoráveis para a implantação da ideia, né? Ou seja, aquela remuneração daquela empresa, ela precisa, né, essa empresa precisa me remunerar, né, um valor maior do que eu ganharia no banco. E aí cada empreendedor vai ter né, a sua ideia de taxa mínima de atratividade, por exemplo, né? Tem pessoas que conseguem com esse dinheiro, né, fazer taxas de retorno maior investindo, por exemplo, em ações. Então, quer dizer, para eu tirar o dinheiro das ações, essa empresa vai precisar me pagar, né, um valor maior. A mesma coisa com o payback, né? O payback, cada empreendedor vai ter né? A gente pode até dizer assim, ó, tem paybacks aceitáveis para determinados setores, né? Determinados negócios de acordo com a faixa de risco, mas essa análise também vai ser um pouco individual, né? Eu posso dizer, ó, né, então eu aceito uma empresa que, né, retorne o investimento em 1 ano e meio, no máximo, né? Outros negócios vão demorar um pouco mais, né, para trazer esse retorno. Isso também tem a ver com o setor, com o risco, e cabe ao empreendedor avaliar individualmente, né, se ele está ou ela está disposto ou disposta a esperar esse tempo, né? Mas pensem sempre nisso, tá? Quando vocês estiverem avaliando as ideias, será que essa ideia é uma oportunidade? Tentem responder essas 3 perguntas. Se ela tem viabilidade técnica, se ela tem viabilidade de mercado e se ela tem viabilidade financeira, né? E é por isso que o plano de negócio é tão importante para vocês responderem a essas perguntas. Hoje em dia, tem algumas metodologias, não sei se você comentou, vai comentar, ou Miti, algumas metodologias que estão sendo bastante utilizadas para avaliar, né, o potencial de negócio de uma empresa, que é o Canvas, né, onde você faz uma análise um pouco mais visual, né? Mas eu acredito que sempre combinar o Canvas com o plano de negócio é a melhor estratégia para você chegar a essas respostas, né? Porque o Canvas não tem a análise financeira de uma forma tão bem organizada, né, como o plano de negócios. E a gente não pode sair colocando dinheiro em uma empresa sem ter essa resposta antes, né? Será que essa empresa vai me trazer esse retorno, né? Ou qual é o retorno que isso vai gerar, né? Por quê? Porque todas as decisões que você elaborar no seu plano, elas vão virar algum número no plano financeiro. Então, se eu estou dizendo que essa empresa, né, que eu vou fazer um plano de marketing que envolve anúncios em outdoors, né, então significa que isso tem um preço, eu vou estimar quanto custa isso, e isso vai lá para o meu plano financeiro e vai entrar como uma despesa de marketing, né? Sem a qual eu não consigo promover o produto, a empresa, ninguém vai ficar conhecendo a empresa. Então, tudo vira um valor lá no plano financeiro para a gente conseguir chegar, né, a essas respostas. Eu lembrei de uma história que, se não me engano, eu conversei com os alunos. Mas, antes de mais nada, Lê, eu também lembrei de um ponto. A gente discute muito o modelo Canvas, especialmente na disciplina de administração, que são para os meninos da engenharia. Para os meninos de empreendedorismo, por causa do tamanho do nosso conteúdo, da nossa ementa, acabou que não foi possível encaixá-la de uma forma apropriada. Mas eu apresento para os alunos em modelos de planejamento como funciona esse modelo Canvas, que, em linhas gerais, gente, é uma análise um pouco mais crítica para ver se a sua ideia para em pé se não para, se você vai ter parceiro-chave, qual é a sua proposta de valor, te ajuda a tornar tudo muito mais objetivo, em linhas gerais. E foi um importante toque, professor, eu vou destacar esse ponto, posteriormente nas próximas conversas, ainda que a gente não utilize como critério de avaliação.
E eu lembrei de uma história, professor, que eu acho que você já ouviu. O governo do Mato Grosso do Sul, durante muitos anos, tentou atrair empreendedores para montar fábricas no estado. O estado é essencialmente agrário, ele tem agroindústria, mas ele não tem indústria de ponta. Mas o governo decidiu melhorar aí a sua competência tecnológica e fez lobby junto à indústria farmacêutica. O que é lobby, gente? É você investir em propaganda para você atrair determinado perfil de investimento para a sua localidade. O governo fez lobby para atrair a indústria farmacêutica, conseguiu, e daí eles começaram a construir uma fábrica de uma determinada indústria farmacêutica. Essa história, gente, já tem uns 15 anos. Montaram a fábrica, deixaram tudo prontinho, encomendaram as máquinas, e aí eles começaram a fazer processo seletivo, lógico, para chamar quem vai trabalhar dentro da fábrica. Aí veio o problema. Eles não consideraram que o Estado não tinha perfil de mão de obra compatível com o perfil da fábrica. Não, o Estado não formava biomédicos, farmacêuticos, químicos, na quantidade e na especialidade que seria importante para aquela fábrica. E esse é um ponto básico, que é a viabilidade técnica que o professor Alexandre comentou. Então, resultado, com tudo comprado, a máquinas já estavam no Brasil, construção feita, tudo parou tudo. A construção ficou abandonada, as máquinas foram devolvidas para o fabricante, e o Estado meio que queimou o cartucho, sabe? Porque depois desse fiasco foi muito difícil você conseguir atrair outras empresas. Aí, né, sei lá, o Leonardo vira e fala assim, oi, Mitia, mas não era mais fácil, então, chamar profissionais do Paraná, chamar profissionais do estado de São Paulo, Minas, sei lá? Era mais fácil, mas aí, será que a remuneração oferecida pela empresa era compatível para fazer a pessoa largar a vida nos seus estados de origem para mudar para um outro estado? Né? Porque também não adianta a empresa prometer uma remuneração X que ela depois não dá conta de continuar pagando. Né? Então, é importante. E, veja bem, são falhas básicas que podem acontecer, tanto com pequenos empreendedores quanto com grandes corporações, como acabou sendo também esse caso. Né? Professor, chegaram aqui dois posicionamentos interessantes, tanto do André quanto do Luiz. Vamos discutir junto a eles para entender melhor o que eles estão pensando em fazer, tá? O André, você consegue ver o chat, Alexandre? Ah, você colocou até um vídeo no YouTube já. Eu fiquei curiosa para ver esse vídeo também. O André comentou o seguinte, que ele e o Diego, colega dele, eles querem desenvolver algo relacionado a aplicativos. Mas eles estão ainda com ideias um pouco vagas, né? Vocês têm alguma ideia do segmento? Alimentício, transporte? Chegaram a discutir alguma coisa em relação a isso, meninos? Essa questão do aplicativo ela é bem interessante, né? Porque dependendo do produto, não é tão difícil assim de ser implementado e é possível segmentar, né? Então, por exemplo, você até pode criar, né, um aplicativo que faz mais ou menos a mesma coisa que um aplicativo que já existe, mas usando um segmento de clientes diferentes, né? Então, vamos pensar sei lá, num aplicativo, né, de paquera, né, como é o Tinder, que tem milhares de downloads, né? Vocês poderiam pensar num aplicativo voltado para uma outra faixa de idade, né? Talvez para um pessoal mais velho, então é um segmento diferente, né? Então, essa questão da segmentação, ela te abre a oportunidade de você né, até oferecer uma solução próxima do que aquela que já existe, porém focada num grupo de clientes que ainda é marginalizado, que não é
né, atendido de forma mais específica. Então, pensem nisso, que talvez isso pode ser bem interessante, né? A mesma coisa aconteceu na época em que as empresas começaram a perceber que havia um público, né? Por exemplo, para quem é mais gordinho, né? Gordinho, e aí não encontrava roupas, né? De tamanhos maiores, tinha muita dificuldade, né? Para comprar roupa. E aí algumas empresas perceberam isso, né? E lançaram né? Criaram esse segmento. Eu sempre acho interessante as ideias que o pequenas empresas, grandes negócios apresenta, né? De final de semana, que a gente vê lá o programa. Tem ideias geniais assim, né? Com a pandemia, muita gente começou a ficar em casa, e a gente tende a ficar mais à vontade em casa, de pijama, muitas vezes. Esses dias apareceu o caso de uma empreendedora que criou uns pijamas mais legais, né, com, né, um design mais bonito, e está vendendo para caramba, assim. Então, é sempre interessante, né, pensar, né, nessa questão da segmentação, né, de você dar uma nova funcionalidade para um produto que já existe, né? Estava lembrando, Alexandre, esse mercado que você destacou chama loungewear. Olha que nome chique. É a roupa de você ficar em casa, mas de forma mais chique. Gente, e a gente andando com camiseta furada. Olha, né, olha o gancho de mercado que nós teríamos, né? Enfim, eu acho que os aplicativos chegaram para ficar mesmo. E eu penso, meninos, que a ideia da segmentação, ou seja, escolher um público, vai ser fundamental para vocês. O André esclareceu um pouco mais, Alexandre disse, na possibilidade de vender aplicativos sobre demanda, ou seja, vocês serem desenvolvedores de apps para pessoas que têm ideias de empreendimento. É isso? Então, vocês vão desenhar de acordo com... Ah, tá. Entendi. O André e o Diego estão pensando em relação a isso. Alexandre, você conhece alguém que desenha aplicativos sobre demanda? Não conheço, mas o pessoal da Super aqui, né, tem bastante contato com essa galera que desenvolve, né, eu poderia indicar, né, mas eu É, pessoalmente não conheço, assim, pelo menos agora de cabeça, assim, não. Mas essa ideia que o pessoal apresentou sobre esse aplicativo sobre demanda, isso é muito legal né, se vocês têm, vamos dizer assim, um know-how, né, de como desenvolver aplicativo, muitas empresas contratam esse tipo de serviço. Então, por exemplo, eu sou, né, um banco e quero criar um aplicativo. Eu posso contratar de uma empresa, né? Eu sou uma loja e quero criar um aplicativo. Então, eu contrato de uma empresa que faz aplicativo. Então, dá para vender isso para empresas, né, que querem colocar né, seus produtos dentro de um aplicativo, né? Então, é bem legal, né? É bem legal essa ideia. Alexandre, tem um estudo de caso, né, aqui no nosso curso, que ele é até um pouco curioso. Eu não conheço o menino, mas eu tenho muita curiosidade de conhecer. É um aluno do curso de sistemas que ele teve uma ideia que eu achei genial, para ser bem sincera. Sabe aquelas mensagens de bom dia que tem gatinho e florzinha? Que a nossa mãe manda, nossas tias também? Então, o menino ele criou um aplicativo desses, ele cadastrou centenas de milhares de frases bonitinhas, tipo, bom dia, acorde bem, dia iluminado, e colocou junto com imagens de catálogo gratuito um aplicativo gerador dessas imagens e ele ganha com propagandas dentro do aplicativo. Então, gente, sempre tem alguém ganhando alguma coisa, ainda que seja com a figurinha do gatinho dando bom dia. E esse menino ficou super bem, Alexandre, super, super bem mesmo. Enfim, teve aqui uma outra ideia do Luiz. Essa ideia é muito interessante, Luiz, e eu acho que o Alexandre conhece pessoas que lidam um pouco com isso, viu? A ideia é a seguinte:
seria um sistema que contaria com um pouco de biotecnologia, um sistema de irrigação inteligente, onde ela irá regar a planta no momento exato, visto que a escassez de água é um dos grandes problemas do mundo atual. Puxa, que ideia bacana. Já existem algumas soluções nesse sentido, né, que você programa o timer para o sistema de irrigação e ou se conecta com a internet, né? Certamente, né? Esse tipo de integração, né, do produto com a internet, né, com a possibilidade de você acionar comandos de forma remota, por exemplo, vou viajar, né? Eu consigo acionar o dispositivo à distância pela internet. Muito legal essa ideia, né? E não me parece que seja um mercado com muitos competidores, né? Então é sempre bem-vindo. Essas soluções inteligentes são sempre muito bem-vindas. Uma coisa que seria muito bacana, André não, perdão, Luiz, seria você procurar conhecer um pouco mais sobre as incubadoras tecnológicas. Na região de Ribeirão Preto tem uma que se chama Supera, que ela desenvolve ideias muito legais, tem coisas muito boas, unindo tanto, por exemplo, áreas de conhecimento médico com áreas de tecnologia, e também existem incubadoras tecnológicas na cidade de Uberlândia, tá? O ponto é que cada incubadora elege digamos assim, um ponto específico, né? Então, existem incubadoras que são mais focadas, por exemplo, para atendimento de demanda médica, outras que apoiam ideias, por exemplo, ligadas ao varejo. Então, só tem que dar uma olhada no perfil da incubadora, porque é aquela história. Não dá para atender às necessidades de todo mundo, né? A incubadora que se propõe a resolver, aliás, atender públicos de natureza muito distintas, muitas vezes ela acaba não conseguindo atender todo mundo da forma como seria necessária, né? Você lembra, tem um caso que eu achei muito curioso de alguns anos atrás. Na incubadora Supera aqui de Ribeirão Preto, uma vez, eu acho que talvez o Alexandre lembre dessa história melhor do que eu. Um rapaz desenvolveu uma ideia de tecnologia que era o seguinte, para monitoramento de cáries, algo assim, que a pessoa misturava ou mordia uma maçã e o ponto que ficava marcado na maçã era o ponto que tinha que tomar mais cuidado na hora da escovação, era algo dessa natureza. A pessoa, enfim, o objetivo dessa nova tecnologia era facilitar cuidados dentários, né? E o pessoal desenvolveu isso junto com o pessoal da biotecnologia também. Eu achei a ideia muito pertinente, André, muito mesmo. E eu lembrei também de um outro ponto. Existem tecnologias que, num primeiro momento, elas parecem, assim, coisa dos Jetsons, coisas, assim, muito, né, muito distantes, muito grandes. Mas olha só, hoje em dia a gente já tem, por exemplo, a Alexa, que você fala com o software e ele liga a música para você. Você tem lâmpadas inteligentes que você consegue aumentar e diminuir a intensidade da luz usando tecnologia. Antigamente, drones eram coisas assim super abstratas, só o pessoal da engenharia mesmo tinha. Hoje a gente compra no AliExpress para filmar casamento. Então, ideias como a que o Luiz teve, né, de tecnologias de irrigação, que podem ser utilizadas tanto para grandes plantações, né, então uma escala enorme, e também podem ser usadas por pessoas que têm muitas plantas e gostam de viajar. Então, de repente, você monta um mini sistema de irrigação para evitar que as plantinhas morram, né? Aliás, evitar que elas morram, é um fato. Pessoal? Professora, o Alexandre estava falando do exemplo da moça que fez os pijamas mais chiquezinhos, então ela inovou com a ideia dos pijamas, né? E aí eu lembrei do caso das canecas Stanley, a linha de, não sei se o pessoal tá por dentro, né? É uma marca de copo
garrafas, essas coisas, de inox térmico. E agora veio aí, tá, tipo, o brasileiro tá comprando em peso, né? Você vai ver foto do pessoal na praia, em festas, tem todo mundo tá na mão um copo Stanley. E o preço é absurdo, só que é uma coisa que agora todo mundo tem. Pelo menos eu acho um preço assim alto. E eu fico pensando, é uma ideia simples, é um copo térmico. A gente tem outros copos térmicos aí no mercado, tem garrafa térmica, tem tudo, mas aí eles criaram essas mesmo. E aí eles criaram essa, inovou com essa e tá, eu achei caro, pelo menos. Gente, a caneca custa 219. Pesquisa um growler para você ver o preço. Meu Deus, espera aí. É isso? Sim. Ai, meu Deus, como eu não tive essa ideia antes. Olha, Ana, eu já tinha ouvido falar dessas canecas, mas eu nunca tinha tido a curiosidade de pesquisá-las. Gente, nós deveríamos lançar alguma ideia dessas, Ana. Pois é, ela realmente ela deixa a bebida gelada por longas horas, né? E aí, no início do ano, minha irmã foi para Maceió, que é uma região bem quente, o pessoal lá só anda com isso, para cima e para baixo. Aí eu fico pensando, né? Aqui em casa nós somos 6. Se cada um for comprar uma, aí eu acho que é um valor no final alto, assim. E é muito provável, Ana, que essa caneca ela seja protegida por desenho industrial. É bem provável. E por isso que ela custa mais caro, né? Seria importante até depois pesquisar se tem, mas o design dela, principalmente aquela segunda que você mostrou, é um design é um design meio diferente. Então, talvez se a empresa protege isso, depositando uma patente de desenho industrial, ela impede que outras empresas possam fazer um produto com o mesmo design. E aí isso faz com que ela possa cobrar um preço premium, né, um preço maior, porque como ela não vai ter nenhum competidor, você percebe que é sempre é a mesma marca, né, que aparece vendendo esse tipo de caneca. Então é bem provável que esse produto esteja protegido por meio de uma patente de desenho. Mais um ponto positivo é que a empresa foi esperta. Foi. Tem um caso que ficou famoso. Vocês já ouviram falar? Eu vou mostrar para vocês o produto, que eu acho que fica mais fácil, tá? Eu acho que todo mundo nessa pandemia acabou ficando um pouco mais ligado em limpeza. E tem esse produto, e eu fiz alguma meleca aqui, gente. Esse mop giratório, que é tipo um esfregão, que tem um disco de tecido e serve para a gente limpar a casa sem necessariamente ter que ficar torcendo o pano, tá? Hoje, as patentes industriais, mesmo as de design, elas têm um tempo de vigência. E eu sei que os casos variam, porque o que o pessoal parte do pressuposto? Que você cria um produto e você tem a primazia sobre a utilização desse produto durante um X tempo, né? Acabou o período de patente, acabou, patente aberta. O caso desse mop ficou famoso pelo seguinte, inclusive tem um filme que fala a respeito. Quem desenvolveu esse modelo de produto foi uma empreendedora muito jovem. Ela desenhou as peças, fez protótipos e levou para uma indústria. E essa indústria roubou a ideia dela e começou a fazer pirataria da fonte. E aí houve uma briga judicial para que ela tivesse de novo direito sobre a ideia dela e, enfim, ela ganhou muito dinheiro durante muito tempo, foi só depois de 30 anos que a patente caiu, né? Então, esses mops que a gente
viu chegando no Brasil, que agora está vendendo em todo lugar, na verdade só passaram a existir depois que a patente caiu, e demorou muito tempo. Tanto é que, tempos atrás, a gente não tinha esse produto. Ou, quando tinha, era caríssimo, porque ainda estava sob o prazo dessa questão da patente de design. Só depois que caiu que agora a gente vê versões mais baratas de outras marcas, aliás. Até então não tinha nada parecido. Mas, enfim, gente, toda essa questão de design, de desenvolvimento de novos produtos, tem coisas, assim, super, super interessantes. E o filme que eu havia comentado com vocês, ele estava na Netflix até um tempo atrás, e o filme se chama Joy. Tem aquela Jennifer Lawrence, e conta a história dessa moça que desenvolveu esse mop, esse esfregão de limpeza. E é um filme bem interessante, gente. Acho que vale a pena vocês procurarem o assistir. Bom, pessoal, mais alguma ideia, observação, comentário? Tudo certo? Ainda estão pensando a respeito? Bom, gente, então, eu acredito que nesse momento vocês ainda estão planejando o que vocês vão fazer, como vocês vão fazer. O ponto, gente, é que, então, recapitulando algumas coisas que a gente conversou aqui agora, tá? Nossa, falando aqui agora, eu lembro de um programa antigo do Gil Gomes, que era um cara que apresentava um programa jornalístico barra pesado no SBT, mas enfim. Uma coisa que é importante vocês pensarem. Primeiro, a respeito de viabilidade. Nós fizemos algumas atividades falando sobre viabilidade nas últimas semanas, tá? Então, vocês se lembram que a gente comentou sobre, por exemplo, montar um cassino, ou montar uma loja, ou montar uma indústria farmacêutica, ou montar uma indústria de chips. Aquilo que a gente fez foi uma análise de viabilidade, tá? E essa análise, ela cabe para todo e qualquer empreendimento, tá? Seja, por exemplo, a Ana desenvolveu um negócio de revenda de canecas Stanley, né? De repente, a Isadora colocar também na cartela de vendas roupas de ficar em casa mais elegantes, né? Tudo você precisa analisar quanto à viabilidade real do empreendimento, tá? Se realmente você vai ter demandas, qual é o preço que você vai poder oferecer, quais são as melhores formas de distribuição, tá? Além disso, é importante que vocês considerem também sobre competências pessoais, se vocês vão dar conta de lidar com a venda de determinado produto, tá? Então, por exemplo, se você está se propondo a trabalhar com tecnologias, é importante que ou você realmente entenda delas, ou que você tenha capital suficiente para contratar quem entenda. Porque senão a coisa toda pode aí ter problemas futuros. Né? Então, pessoal, existem mais algum posicionamento, alguma sugestão, algum comentário que vocês queiram fazer para o professor Alexandre, para que a gente possa contar com as observações dele sobre as suas ideias de pesquisa? Bom, eu acho que vocês ainda estão no processo de construção aí de ideias, né? Bom, então, posto isso, professor. Bom, eu gostaria... Deixa eu mexer alguma coisa esquisita aqui. Deixa eu tirar. Posto isso, professor, eu não tenho, então, não tenho como agradecer mais a sua participação, a sua ajuda, os seus comentários em cima das ideias e dos posicionamentos que os alunos trouxeram aqui para a gente. Os alunos começaram a discutir sobre plano de negócios há exatamente uma semana, e agora, nesse momento, a gente está discutindo ponto a ponto daquilo que eles deveriam fazer, né, de todas as etapas do plano, e eu acho que eles ainda estão em momentos de constituição de ideias, formação de grupos, mas, pessoal, tenham em vista que é importante levar em consideração muitas coisas que a gente discutiu aqui junto ao professor Alexandre,
e eu não tenho como agradecê-lo o suficiente por você ter participado da nossa conversa hoje. Professor, muito, muito obrigada mesmo, viu? Agradeço a participação e poder contribuir um pouquinho com vocês. Eu vou sugerir aqui, para quem tiver interesse, né, até para o pessoal aí que está desenvolvendo aplicativo, ou quem tem interesse em desenvolver algum produto, um livro que eu achei bem legal, a metodologia que o autor apresenta, chama Startup Enxuta. O autor chama Eric Ries. É um best-seller, assim, foi muito vendido esse livro, e o autor ele apresenta essa ideia de desenvolvimento de produto dentro de uma perspectiva que o próprio consumidor, né, ou potencial consumidor participa, né, desse processo. Então, quem estiver aí pensando em seguir de fato, né, essa vertente do empreendedorismo, criar algum aplicativo, desenvolver algum produto, acho que vale a pena essa leitura, né, esse livro que traz aí alguns conceitos bem legais, bem interessantes sobre como envolver o consumidor para diminuir o risco de um produto não funcionar, né, ou dar errado. Então, é bem interessante. Fica aí uma dica, né, de leitura. Muito obrigado, viu, Mitia, pelo convite. Imagina, eu agradeço demais pelas dicas, pelos comentários, enfim, por você trazer tanta coisa bacana para a gente nesse momento da nossa disciplina. Olha, muito, muito obrigada mesmo, Alexandre. Caso, enfim, nos colocamos à disposição para, caso você, enfim, precise de algo, estamos aqui à disposição. Professor, muito, muito obrigada, tá? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, cá estamos, né? E aí, o professor Alexandre trouxe ideias muito bacanas mesmo. Enquanto a gente conversava aqui, junto ao professor Alexandre, eu pensei em mostrar a vocês um ponto que o professor comentou com vocês a respeito, tá? Sobre o modelo Canvas. Então, por exemplo, a Alice já fez o modelo Canvas, a Ana Laura, todo mundo, provavelmente, que é aluno da engenharia cartográfica, já fez o modelo Canvas, mas eu acho que vocês vão se lembrar dessa atividade porque eu associei o modelo Canvas à carreira. Então, lá no curso, eu usei uma abordagem diferente. Como a gente não trabalha empreendedorismo no curso de engenharia, eu propus o seguinte: vamos utilizar esse conceito do modelo Canvas aplicado à vida pessoal de vocês planejando o que farão no futuro, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês como que é esse modelo. Eu vou mostrar o videozinho que o professor Alexandre mostrou, sugeriu, aliás, aí nos comentários, mas só para refrescar a memória, é esse quadro aqui, vocês lembram? Que vocês montaram um mapa de empatia, e daí tinha esses modelinhos que vocês identificavam, por exemplo, recursos-chave, proposta de valor. Então, o modelo Canvas é este, tá? Os alunos de sistemas, acaba que os alunos de sistemas não veem muito desse conteúdo, porque basicamente não cabe na disciplina, né? A disciplina, ela tem muitos conteúdos, ela está um pouco sobrecarregada, então por isso a gente acaba não vendo essa análise, que ela é bem bacana, tá? Eu vou aproveitar a oportunidade, já que o professor Alexandre falou a respeito, e eu gostaria de mostrar brevemente a vocês como que funciona o modelo Canvas, e, enfim, eu vou ter que parar a gravação e para poder mostrar o vídeo para vocês sobre como funciona esse modelo. Só um minutinho. Pessoal, voltando. E aí, gente, o que acontece? Infelizmente, gente, o modelo Canvas ele é super legal e ele é útil para, sinceramente, basicamente tudo, tá? Porque ele identifica de formas muito objetivas se a sua ideia para em pé, se não para em pé, ou seja, se ela tem viabilidade ou não tem viabilidade, né? E ela geralmente precede uma pesquisa, um plano de negócio, tá? Então, eu havia comentado com vocês anteriormente. Primeiro, a gente faz uma pesquisa de mercado,
Depois, geralmente, se faz uma análise Canvas, que nem essa que foi mostrada no vídeo, e só depois a gente faz o plano de negócio, tá? A Raquel é de uma área que é muito diferente de sistemas e também muito diferente da engenharia, né? E também da geologia, que é a maioria dos alunos que estão aqui presentes. Ô, Raquel, qual mesmo é a sua engenharia? Eu não estou lembrando se é a mecânica. É uma área do conhecimento mais específica. O que eu sei é que o pessoal da área da Raquel, quando vai desenvolver novos produtos, em linhas gerais, eles utilizam uma versão um pouco diferente do Canvas, tá? Um pouco diferente, mas que é bastante similar. Se eu não me engano, o pessoal só não faz a verificação dos parceiros-chave, mas fora isso, é essencialmente o mesmo processo, tá? O que é uma coisa, na verdade, muito bacana também, tá? O André, ele fez um comentário aqui muito interessante, tá? O André está falando o seguinte: se dentro da empresa, além de aplicativos sobre demanda, existir a chance de abrir algo de interação com o grande público, pegar ideias, caso a ideia da pessoa fosse boa e tivesse futuro, criar um aplicativo em cima da ideia e pagar um valor pela ideia ou algo com uma porcentagem. André, deixa eu te contar uma coisa, por favor, não ria, tá? O Thomas Edison, que foi o criador do telefone, dentre outras tantas tecnologias, ele fazia exatamente isso. Só que sem aplicativo. O que ele fazia? Ele viajava os Estados Unidos de cabo a rabo procurando empreendedores, procurando inventores, procurando criadores de novas ideias, e daí ele pagava uma taxa pelo direito de uso da ideia da pessoa, e ele ficava com a ideia da exploração, do empreendimento, da ideia que aquela pessoa teve, porque ele tinha capital para isso. Agora, que eu acho super bacana, eu acho, tá? Uma empresa que fez isso muito recentemente é a Fiat. A Fiat, André, abriu um processo seletivo de ideias em um site. E daí as pessoas iam colocando lá no site todas as ideias que tinham sobre como deveria ser o carro do futuro. A Fiat pegou as melhores ideias, filtrou, desenvolveu protótipos, tá? Então, por exemplo, tá para sair já no mercado brasileiro uma ideia que eu achei maravilhosa, que é assim: vocês já viram aqueles óculos que as lentes ficam mais escuras conforme a claridade do ambiente é maior? Então, o pessoal trouxe essas ideias, né, para carros. Então, existe já um protótipo de vidro de carro que, quando está um sol muito intenso, o vidro escurece. E isso veio de ideias cadastradas pelo público, gente. Então, assim, muito legal. Uma outra ideia que o público trouxe, né? O Ford Ka novo tem isso. Vocês já repararam que, para quem tem o Ford Ka novo, tem no painel um espacinho que você consegue colocar o celular certinho, assim, deitado. E isso foi foi uma das ideias que as pessoas mandaram, no caso para a Ford. A Ford pegou a ideia e aplicou no carro, né? Inclusive, né, eu acho aquele suportezinho de celular que eles colocaram maravilhoso, porque, né, a maioria dos suportes celulares a gente pluga lá naquele negocinho do ar-condicionado, mas vira e mexe cai. O Vitor está aqui falando, acho que ainda sobre a ideia lá do escurecimento de vidros, né, que ele já, aliás, dos óculos, ele comentou que acho que já lembrava de ter visto. O André comentou que essa ideia, né, do escurecimento de vidros é muito bacana. Mas, enfim, gente, há uma possibilidade real de você desenvolver as coisas dessa forma, André, no caso, você captando informações de públicos, e dá certo, tá? Então, quando a gente fala de plano de negócio, a gente, assim, o básico é você ter uma ideia que possa, de fato, se tornar uma oportunidade por meio de produtos e serviços, tá? Deixa eu procurar esse tópico específico para mostrar para vocês. Espera aí. Cadê? Aqui.
Quando a gente está falando desse tópico 5, de produtos e serviços, o que a gente está querendo identificar? Primeiro, que benefícios você está oferecendo para o seu cliente que ele só vai conseguir com você e mais ninguém. E que diferenciais você de fato oferece. E aí, por isso, gente, você precisa ser um empreendedor pé no chão. Não adianta você estar perdidamente apaixonado pela sua ideia, porque o que acontece quando a gente está apaixonado? A gente fecha os olhos para as falhas das pessoas. Todo mundo aí já se apaixonou, se viu romanticamente ligado a uma pessoa, que conforme você ia conhecendo, você via que aquela pessoa não era exatamente daquele jeito que você tinha imaginado da primeira vez, tá? E a gente cai do cavalo por causa disso. Todo mundo aí já se envolveu com a pessoa errada. Isso pode acontecer com ideias de negócio? Lógico que pode. Né? Inclusive é o mais normal, porque quando a gente gosta de uma ideia, a gente quer provar a todo custo que ela está certa. Um outro ponto, tá? Qual é a utilidade, qual é o apelo? Ou seja, para que serve o seu negócio? Ele tem mesmo função prática? Que se ele não tem, gente, desculpa, mas não inventem moda, tá? Se a utilidade é muito pequena, o apelo é meio bobo, desculpa, mas tem coisa que não vai, tá? Outro ponto que é importante, qual é a tecnologia que você vai utilizar? Está disponível? Não está? Você vai ter que colocar muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento? Ou, no caso daquele vídeo que eu mostrei para vocês no começo da aula, lá da fábrica de balas, o cara pagava licenciamento, pagava uso de direito de patente. Então, assim, o lucro dele era colhido por essas taxas que ele tinha de pagar. E, por fim, qual é o estágio de ciclo de vida do produto que você desenvolveu, tá? O que significa isso? Pessoal, tudo na vida, inclusive empresa, inclusive empreendimento, inclusive relações, tudo tem um ciclo de vida. Que nem dizem por aí, não tem mal que dure para sempre, também não tem bem que dure para sempre. Então, tudo que existe vai ter um começo, vai ter um meio, vai ter um fim. É mais barato você entrar no segmento quando ele está bem no começo, porque daí você tem chance de fazer nome, você tem chance de mostrar diferenciais para o mercado. Quando o segmento já está em crescimento ou já está maduro, fica mais difícil você entrar, porque daí já tem gente demais e você já tem concorrentes muito fortes. E também não adianta você entrar em um segmento no fim, tá? Então, por exemplo, que segmentos estão no fim? Por exemplo, banca de jornal e revista. Por que isso? Porque as pessoas estão consumindo cada vez mais informação digital e é gratuito, tá? Lan house, infelizmente está caindo em desuso. Por quê, gente? Porque as pessoas hoje em dia têm computadores e celulares, então elas frequentam muito pouco. Datilógrafo. Quem que usa hoje em dia o serviço de um datilógrafo, né? Então, existem segmentos que estão no fim da curva, então, assim, não é negócio para vocês lidarem com isso, tá? Eu quero mostrar para vocês um outro exemplo, tá? E esse é um exemplo um pouco mais crítico, de como a paixão pela ideia cega. E o que acontece? Quando a pessoa está muito apaixonada pela ideia, ela acaba não vendo o óbvio, que é o seguinte, o produto não tem benefícios e diferenciais suficientes para o público. Eu vou mostrar para vocês um exemplo também do Shark Tank, de duas empreendedoras que, assim, elas se apaixonaram pela ideia e elas não conseguiam ver que o público não ia ter tanto interesse assim nisso, tá? De novo, eu vou ter que parar a gravação da aula, porque depois quando eu for jogar eu não posso mostrar esse vídeo. Vamos assistir esse vídeo, ou pelo menos parte dele, para a gente discutir alguns pontos centrais, tá? Só um segundinho. Gravando. Esse vídeo é um tantinho longo, eu pensei em formas de resumi-lo, mas assim, franca e sinceramente, eu não consegui pensar, tá? Pessoal, então, vocês conseguiram? Eu me sinto toda vez muito incomodada, toda vez que eu vejo esse vídeo específico. Vocês se sentiram incomodados também? Teve alguma coisa ali na fala das meninas que vocês
ficaram com incômodo alheio? Como que vocês se sentiram? O que que vocês pensaram em relação a esse vídeo que a gente viu agora? Alguma ideia, gente? Então, ó, em linhas gerais, o que que a gente pode perceber no vídeo? Primeira coisa é que as meninas, elas estão claramente apaixonadas pela própria ideia. Então, eu não sei se elas estavam, pelo menos naquele momento, pensando de uma forma objetiva sobre aquilo que elas de fato tinham a oferecer, tá? Então, para início de conversa, claramente as contas que elas tinham feito, o plano de negócio delas, estava furado, tá? O André tá aqui comentando que a conta lá não tinha nada a ver, gente, não tinha mesmo, nada a ver com nada. E ó, ninguém aqui tá falando que vocês têm que ser especialistas em finanças, mas assim, elas, em linhas gerais, teriam que vender muitas vezes a mais do que elas venderiam e para ter um lucro pequeno, né? Porque elas chamavam profissionais, chefes, tal, tudo muito caro. Então, assim, muito trabalho, pouco resultado, e elas estavam errando na hora de fazer conta. Claramente, elas estavam pagando para trabalhar, né? Essa empresa ainda está no mercado. Então, ou elas corrigiram essa conta e aí começaram a diversificar, a cobrar mais barato, sei lá, ou então elas têm patrimônio pessoal para bancá-las, porque só do empreendimento elas não conseguem tirar dinheiro para existir, tá? O André está aqui falando que elas estavam ceguinhas, a conta nada a ver, e o Gabriel está falando que está mais perdida que segue em tiroteio, e gente, visivelmente estavam, tá? O André está aqui falando que é que nem falaram que era melhor ter empresa de eventos do que prender somente a um nicho tão restrito. Exatamente. E aí, um segundo ponto, gente, que é aquela coisa que o André acabou de comentar agora, tá? A paixão pela ideia. Elas não conseguiam perceber que para a realidade brasileira, 5 mil reais para você fazer um pedido de casamento é uma coisa fora da realidade em praticamente tudo que você faz, tá? Seja São Paulo, seja Brasília, é muito dinheiro. Tem gente rica no Brasil? Óbvio que tem. Mas essas pessoas contratariam essas moças para fazer esse tipo de pedido? Ou elas pegariam a amada ou a amada e iriam para Dubai fazer um pedido num hotel carésimo? Entendeu? Então, o que é um jeito, é um raciocínio por trás da abertura do negócio que não faz sentido para o público consumidor. Então, por isso que a gente fala que as meninas estavam apaixonadas pela ideia e não estavam vendo os benefícios que, de fato, elas teriam condições de oferecer. Isso é uma coisa muito séria, tá? Que nem a Alice está aqui falando. Ela mesma preferiria uma coisa mais espontânea. Eu também acho, tá? Eu também acho. Particularmente, eu preferiria também. Acho que eu já comentei com vocês, ou comentei com uma turma anterior, que eu quase comi a minha aliança, porque, enfim, estava no meio de comida, eu quase engoli a bichinha. Não coloquem aliança nunca no meio de comida, tem a chance séria de alguém engolir, tá? O André está aqui falando que ele mesmo não pagaria uma empresa para fazer um pedido de casamento, ele preferia guardar para a festa em si, ou para montar a casa. Então, assim, gente, essa questão de você pensar em termos de público, benefício, competência técnica, são cruciais e fundamentais para ver se a coisa vai funcionar, tá? Essa empresa ainda está no mercado, essas meninas investem pesado em propaganda, elas fizeram um casamento de youtuber, essas coisas. Então, aparentemente, elas seguiram o conselho, elas migraram para a organização de eventos, e não só de pedidos, o que foi uma coisa muito boa, tá? Mas, seguindo na trilha original, de verdade, eu não vejo como a coisa toda fluiria e daria certo, tá? Meninos, eu acho que por hoje é isso. Concluímos as nossas discussões, tá? Pessoal, caso vocês tenham ideias de negócio, dúvidas, problemas, vocês vão me falando. E, gente, eu não tenho como destacar mais o ponto de que eu gostaria, sinceramente, que vocês começassem o quanto antes o plano de negócio.
dá trabalho, vocês vão ter que assistir os vídeos, vão ter que ler os manuais, enfim, vão ter que se atentar e principalmente dar uma olhada naquele documento, estrutura do plano de negócio que está postado. É para o dia 31 do mês que vem, tá? Então, vocês têm bastante tempo, mas não é tempo suficiente para você fazer em uma semana. Em uma semana você não faz, tá? Meninos, então, acho que por hoje é isso. Eu espero que vocês todos estejam bem. E a gente se vê na semana que vem, pessoal. Então, olha, um abração, muitos beijos para vocês e até depois, gente. Tchau, tchau.